Olá, sou Tatiana Ferreira, engenheira civil e conselheira do Clube de Engenharia. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Brasil Amanhã. Hoje, vamos conversar sobre a importância e os problemas da Lei Geral de Proteção de Dados, que entrará em vigor ainda em 2020. E para falar sobre o tema de hoje, nosso convidado é o engenheiro de telecomunicações com mais de 40 anos de experiência no setor, Márcio Patusco Lana Lobo, ex-presidente do Comitê Consultivo da Anatel, atuando hoje na Câmara de Universalização e Inclusão Digital do Comitê Gestor da Internet no Brasil e no Conselho do Clube de Engenharia. Seja bem-vindo, Márcio. Os microfones estão à sua disposição. Obrigado, Tatiana. Olá, pessoal. A ideia hoje, então, como a Tatiana falou, é a gente ver como é que está evoluindo as preocupações com proteção de dados pessoais e dar para vocês um pouco da ideia das iniciativas que estão sendo feitas mundialmente e também aqui no Brasil e quais são as perspectivas futuras que a gente vê para essa área tão nova que se preocupa com o bem-estar, na verdade, o bem-estar social. Essa é da natureza humana, né, do indivíduo, ter controle sobre seus dados pessoais. E, com isso, tanto dados pessoais sob o ponto de vista público, né, como privado. A pessoa quer ter controle sobre seus dados bancários, sobre os seus dados médicos, sobre seu patrimônio, sobre sua situação no SPC, sobre sua situação relativa a declarações de imposto de renda. E esta é da natureza do indivíduo ter essa preocupação de ter privacidade nesses dados e só liberar dados que, na verdade, ele julgue que pode ser liberado para determinadas aplicações. Então, essa preocupação, de uma forma geral, surgiu muito lá atrás. Na década de 70, já tinham iniciativas em vários países no mundo, Estados Unidos, Suécia, França, Inglaterra, tinham leis específicas, ainda muito iniciais sobre privacidade e que foram evoluindo com o tempo, passaram por leis também de defesa do consumidor e logo em seguida a comunidade europeia como um todo começou a se preocupar mais efetivamente sobre privacidade e soltou uma lei de 1995 que atingia todos os países da comunidade europeia. Então, essa lei, sendo uma lei de 1995, obviamente, a internet nessa época estava iniciando, então ela não abrangia as características da internet e que, na verdade, foram se acentuando, e hoje em dia a gente sabe que é uma preocupação bastante grande sobre dados das pessoas na internet, como eles circulam e como eles são utilizados. Então, a internet acentuou, né, com compras, com redes sociais, com os contratos de aplicativos, aplicações diversas em comerciais, né, em banners que aparecem, de repente, quando você está visualizando uma página. E, com isso, começaram a acontecer violações a essas aplicações que inicialmente eram só com finalidades específicas. E essas violações são muito fáceis de perceber na hora que você faz uma busca e logo imediatamente após essa busca que você faz no mecanismo de busca, você vê aparecerem banners de propaganda exatamente na linha do que você estava buscando na internet. Então, isso é evidente, essa violação é uma violação, porque você não, na verdade, não havia permitido, ou pelo menos não tinha conhecimento de permissão para essa utilização, né, na internet, violando algo que você imaginava que não poderia vir a acontecer. E isto se acentuou muito mais com um escândalo que aconteceu na Europa, que foi o caso da Cambridge Analytica, que utilizou dados do Facebook e vazou esses dados para 87 milhões de pessoas, inclusive 4 milhões e 500 mil
brasileiros que tiveram a sua privacidade invadida pela Cambridge Analytica. Essa empresa ela faliu, mas ficou como um exemplo de má utilização, porque eles cruzaram dados, traçaram perfis de pessoas e utilizaram esses perfis para influenciar em campanhas políticas e plebiscitos que são bem conhecidos hoje em dia, né? Então, essas violações é que, na verdade, vieram a impulsionar trabalhos que estavam sendo feitos na comunidade europeia para a emissão de uma nova lei que abrangesse também a internet. Esses estudos vinham sendo feitos através de 2011, 2012, por aí, estavam num compasso bastante lento, mas que com essas violações que começaram a acontecer muito a miúde, impulsionaram um texto efetivo que, na verdade, ficou pronto em 2016 pela Comunidade Europeia, com a aplicação após 2 anos. Essa lei foi chamada de General Protection Data Regulation, GPDR, que é para nós aqui a GPDR deles. É uma lei bastante complexa e bastante grande. O handbook de aplicação dessa lei tem 402 páginas. E, na verdade, essa lei veio a inspirar todo o resto do mundo, né? É uma lei da Comunidade Europeia, abrangendo 27 países, e que acabou por inspirar outros países a fazerem leis na mesma linha e até utilizando como modelo a lei europeia. E hoje em dia nós temos 126 países que têm emitidas leis em andamento sobre proteção de dados. Depois da aplicação dessa lei, da vigência dessa lei, essa lei já está em vigência há quase 2 anos, foram feitas pesquisas para ver como é que as empresas e os órgãos governamentais estavam se preparando e utilizando estas recomendações que foram colocadas pela Lei de Proteção de Dados, o GPDR da Europa. E chegaram aos seguintes dados, né? 82% das entidades que estavam preocupadas em implementar 82% efetivamente implementaram modificações nos seus sistemas exatamente para dar efetividade aos requisitos que a lei produz. No entanto, só 28% estavam em conformidade com todos os requisitos que a lei colocava. Então, em função disso, né, começaram, nesse primeiro ano de aplicação da lei, surgiram na Europa 160 mil casos de violações e de inadequações de utilização de dados pessoais, que fez com que houvessem multas estimadas em 114 milhões de euros. E mesmo depois desse primeiro ano, continuam a acontecer violações, são casos bastante recentes, que somam 3 casos emblemáticos, que é o caso da British Airways, da Marriott e da Google, na França, que somam 534 milhões de euros. Então, mesmo com a aplicação da lei, mesmo com a preocupação sendo feita no sentido de fazer com que as empresas e os cidadãos possam ser protegidos e estar protegidos, né, com seus dados pessoais, essas violações continuam a acontecer e aqui no Brasil a gente tem também uma iniciativa sendo feita, né? A iniciativa foi efetivamente concluída numa lei que chamou Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi bastante discutida no Congresso Nacional. Em 2018 a lei foi aprovada, a lei é a Lei 13.709 de 2018. Ela tinha vigência inicialmente prevista para daí a 18 meses, mas logo em seguida ela foi ampliada para 2 anos, e a lei, então, vai entrar em vigência em agosto de 2020. Além disso, houve uma outra lei, que foi a Lei da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma lei de 2019, é a Lei 13.853 de 2019, que criou
a autoridade é uma possível futura agência nos moldes da Anatel, da Ancine, da Agência Nacional de Petróleo, que vai, na verdade, normatizar, criar todas as normas e vai fiscalizar o cumprimento dessa lei. Então, essa nossa lei, né, ela tem características interessantes, né, muito, na verdade, tirada da própria lei da Comunidade Europeia, em que define o que é um dado pessoal, né? Qual é o cuidado que se deve ter com dado pessoal e como é que se define um dado pessoal. Dado pessoal, na verdade, é toda a informação capaz de identificar um cidadão ou tornar identificável esse cidadão. É uma definição bastante simples, né? Mas que encerra uma responsabilidade bastante grande, né? Então, as empresas têm que fazer tratamento desses dados a partir da vigência da lei, ela tem que se preparar para tratar esse dado adequadamente, e tratar esse dado não é simplesmente receber. Para se ter uma ideia, o que está escrito na lei, tratar um dado significa coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Portanto, é uma lista complexa de forma de tratamento de dados. As empresas têm que se preparar. Na verdade, uma das principais colocações que se faz é que tem que ter profissionais habilitados dentro da empresa para fazer o tratamento desse dado e também sistemas capazes de fornecer as informações adequadamente. E, para isso, há necessidade de toda empresa e órgão governamental ter um responsável, o encarregado de proteção de dados da empresa. Em inglês, chama-se isso de Data Protection Officer, é o DPO, é uma nova classificação de profissional que vai ser o responsável da empresa e que vai fazer com que a empresa tenha a sua organização que possa fazer com que esses dados sejam tratados adequadamente. E mais importante, né, esses dados, o tratamento desses dados tem que permitir o direito de acesso. Ou seja, o cidadão que quiser saber em qualquer empresa qual a situação em que ele se encontra, em termos de verificar, de eliminar o dado, de modificar o seu dado, ele vai poder ter acesso a essas informações. E, obviamente, a não possibilidade de se fazer isso, ou em uma violação evidente de um dado, é criado um incidente, a agência, a autoridade, né, que vai ser uma agência no futuro, a autoridade ela tem que ser acionada no sentido de verificar esse incidente de violação, no sentido de aplicar, se for o caso, a multa na empresa. Essa multa, né, na verdade, aqui no Brasil, ela foi estipulada em cerca de 2% do faturamento líquido da empresa, limitada a 50 milhões de reais. Então, em caso de um incidente, tem várias multas a serem aplicadas. A multa máxima é essa de 2% do faturamento líquido, limitada a 50 milhões de reais. Então, a nossa lei é uma lei muito nova, né? Na verdade, nem entrou em vigência ainda. As empresas estão se preparando, nós vamos ter uma série de dificuldades bastante grandes na sua aplicação, né? E ter os procedimentos adequados para fazer ela funcionar, né? A própria ANPD tem uma estruturação que precisa ser feita, né? Para vocês terem uma ideia, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela é composta por 5 diretores e 23 consultores, né?
esses 23 consultores e esses 5 diretores ainda não foram nomeados e nós estamos aí há 4 meses do início de vigência da lei. Então, estamos atrasados nessa nomeação. Esses 23 conselheiros, né, eles deverão ser escolhidos nos diversos segmentos da nossa sociedade. Eles são, na verdade, 5 do Executivo, 1 do Senado, 1 da Câmara, um do Judiciário, 1 do Ministério Público, 3 da sociedade civil, 1 do Comitê Gestor de Internet, 3 de entidades sindicais, 2 de empresas, 2 de trabalhadores, de entidades de trabalhadores e 3 da academia. Então, todo esse conselho tem que ser ainda indicado e, obviamente, a gente no início vai ter problemas, né? Não vão haver fiscais, não vão haver investigadores exatamente para fazer uma investigação proativa, e nesse sentido, né, o que vai provavelmente acontecer é o mesmo que vem acontecendo em outros países. Na verdade, a empresa, as ações, né, para cumprimento da lei, elas vão ser inicialmente impulsionadas pelo próprio cidadão. O cidadão que se sentir violado ou ter a sua privacidade ofendida, ele vai ter que ir à agência, à autoridade, para fazer com que a autoridade, a partir daí, investigue essa ocorrência e veja se há a imputação de culpa e, eventualmente, fazer com que a empresa pague essa multa ou essa impunição de alguma, enfim, uma multa, né? Existe um cuidado bastante importante sobre esses dados, né? A gente tem que, como sociedade, tentar evitar que esses dados que vão ser cada vez mais exigidos, né? E que se evite que isso recaia num vigilantismo, né? Então, os dados hoje são dados ergonométricos que vão poder identificar pessoas caminhando na rua, né, indo ao supermercado, enfim. Isto pode gerar uma iniciativa de vigilantismo que, obviamente, a gente deve tentar evitar, exatamente ficar restrito ao dado utilizado para fins aprovados e permitidos pelo próprio cidadão. As empresas, de uma forma geral, estão se preparando aqui no Brasil. A gente tem bastante informação sobre empresas que estão se preparando para... Mas é provável que ocorra o mesmo fenômeno que aconteceu na Europa, de que elas se preparem, mas que os seus sistemas ainda sejam não em conformidade com todos os requisitos que a lei coloca, né? Então, é uma lei que a gente pretende que seja um auxílio ao cidadão no sentido de ter mais conforto no trato com a internet, né? A internet fornece uma comodidade bastante importante, bastante interessante, mas, ao mesmo tempo, ela eventualmente ofende a privacidade, e esse tratamento é que precisa ser colocado. É inexorável que a utilização e a implicação, a importância dessa lei, é inexorável que isso venha a acontecer, e a gente, na verdade, tem que ir aprendendo com os casos que vão acontecendo e aperfeiçoando a lei à medida que a gente tenha conhecimento de casos que vierem a acontecer, e vamos melhorando a lei à medida que for acontecendo. O fato é que essa lei é uma importante lei para a convivência do cidadão com a internet. Muita gente ainda tem muito medo de utilizar seus dados na internet, e com a lei a gente vai, na verdade, ter um instrumento de legalização e de
tratamento de dados na internet. Isso vai prover o cidadão de ferramentas de avaliação de quais empresas que, na verdade, estão mantendo seus dados em sigilo e quais as que não estão. Isso, sob o ponto de vista do cidadão, é muito importante, e também sob o ponto de vista da empresa, que vai poder, se os seus dados forem, evidentemente, colocados como privados, ela vai poder exatamente fazer a sua propaganda, a venda do seu produto, ofertando esse tipo de vantagem para o seu cliente. Então, tanto sob o ponto de vista do usuário, como do ponto de vista da empresa e da entidade governamental, a lei vem dar esse conforto para ambas as partes no tratamento de seus dados pessoais. Era isso que eu tinha a falar. Muito obrigado por todos. Obrigada, Márcio Patusco, pelos esclarecimentos sobre as questões que hoje afetam diretamente nossas vidas e sobre a importância dos acompanhamentos às lutas que estão acontecendo em defesa dos direitos de privacidade dos cidadãos. E você, ainda não se inscreveu no nosso canal? Não perca tempo e se inscreva no final deste vídeo. E não esquece de ativar as notificações clicando no sininho. Se cuida, cuide dos seus, faça a sua parte. Fique em casa. Obrigada pela sua audiência e até o próximo encontro.